Pessoal, agora vamos dar continuidade ao estudo do lançamento oblíquo e agora vamos aplicar aquelas equações que a gente viu na seguinte situação. Vamos supor que a gente tem aí um objeto jogado aqui do solo desse ponto, que esse pontilhado aqui vai ser nossa linha de referência, como se estivesse representando o solo. E foi ajustado aqui um ângulo para jogar esse objeto, um ângulo de 30 graus. E a gente queira determinar, inicialmente aí a letra A, a pergunta será a seguinte: quanto tempo o objeto leva para chegar na altura máxima? Quer dizer, a altura máxima é aquele ponto onde o objeto ele começa a cair. E nesse ponto a gente aprendeu que a velocidade vertical dele é zero, né? Mas aí a gente já viu uma equação que de forma imediata nos permite calcular o tempo de subida. Tempo de subida. E esse tempo de subida a gente calcula multiplicando a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento dividido pela gravidade. Então esse tempo de subida vai ser a velocidade de lançamento, no nosso caso aqui, supondo que o objeto foi lançado com a velocidade de 40 metros por segundo, o ângulo de lançamento é um ângulo de 30 graus, o seno de 30 graus a gente tem tabelado. E qualquer celular pode fornecer esse valor para nós. Mas aqui são dados obrigatórios: a gravidade, o seno do ângulo de lançamento e o cosseno do ângulo de lançamento. No caso é o valor 0,5 e a gravidade a gente vai utilizar o valor 10. E aí a gente calcula o tempo de subida. Então podemos multiplicar aqui e dividir por 10 ou dividir 40 por 10 e multiplicar por 0,5. Daí a gente obtém o resultado 2, que são 2 segundos. Então o tempo de subida é o tempo de 2 segundos. E quanto seria o tempo de permanência no ar? Então, se o objeto ele leva 2 segundos para subir, ele também vai levar 2 segundos para descer. Então, a resposta será 4 segundos como tempo de permanência no ar. Outra coisa que a gente pode calcular também agora, independente do tempo, é a altura máxima que esse objeto atingiu. Quanto é que será essa altura aqui? Vamos agora ao cálculo da altura máxima. A altura máxima a gente está representando por h, e ela vai ser o quadrado da velocidade vezes o quadrado do seno dividido por 2 vezes a gravidade. Uma equação bem semelhante à do tempo de subida. Se a gente prestar atenção aqui, é tipo a gente apaga aqui o quadrado, apaga o quadrado do seno e apagamos aí o 2. Chegamos à equação do tempo de subida, que não é o nosso interesse agora. Então vamos calcular a altura máxima. Então, velocidade de lançamento ao quadrado. Velocidade 40. Então vamos ficar com 40 ao quadrado. O seno ao quadrado é 0,5 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, que a gente vai utilizar o valor 10. Então daí vamos ter 40 ao quadrado dá 1.600. 0,5 ao quadrado dá 0,25. E 2 vezes 10 dá 20. Então daí a gente pode também
simplificar aqui, se a gente quiser, ou então multiplicar 1.600 por 0,25 e dividir por 20. Ou então agora dividir 160 por 2, que dá 80, e aí a gente multiplica por 0,25, que vai dar o valor de 20 metros de altura. Pronto, é dessa forma aí que a gente calcula a altura máxima. E agora vamos para o alcance máximo. Esse alcance máximo ele não depende de uma equação semelhante a essa. É uma equação que depende do tempo. E a gente já viu essa equação. Vamos agora calcular o alcance máximo. O alcance máximo a gente viu que ficou definido por 2 vezes a velocidade de lançamento, vezes o cosseno do ângulo de lançamento, vezes o tempo, onde esse tempo é o tempo de subida. Essa equação, se a gente prestar atenção, ela é praticamente essa equação aqui, que a gente viu no lançamento horizontal. Vx vezes t. Porque a gente aprendeu que esse Vx é a componente horizontal da velocidade, e ela é a velocidade de lançamento vezes o cosseno do ângulo. A gente viu que o vetor velocidade horizontal, que expressa uma velocidade constante, é essa equação aí. Então, substituindo esse fator aqui, já aparece essa parte. E o 2? Como a gente está querendo determinar, nosso objetivo é determinar o alcance máximo aí na letra C, ou seja, essa distância aqui do lançamento até o ponto onde o objeto atinge o solo, a gente vai considerar o tempo de subida e o tempo de descida para descrever esse comprimento. Então, por isso que a gente usa 2, porque a gente aprendeu que o tempo de permanência no ar ele é o dobro do tempo de subida. Por isso que aparece esse 2 aqui. Mas aí no nosso caso agora, a gente precisa calcular quem é esse alcance, essa distância que o objeto atinge em relação ao ponto de lançamento. Ele vai ser 2 vezes a velocidade de lançamento, que foi 40, vezes o cosseno do ângulo de lançamento, que é 0,8, vezes o tempo de subida, que a gente já determinou na letra A, que foi já esqueci, mas aqui a gente calcula, V0, seno do ângulo, sobre a gravidade, que foi 40, vezes o seno do ângulo, que foi 0,5, dividido pela gravidade, que foi 10. Então, isso aqui gerou o tempo de 2 segundos. Então, esse foi o tempo de subida. E é assim que a gente determina. Então, para calcular o alcance, basta que a gente multiplique a velocidade inicial por 2 e, em seguida, o cosseno e o tempo. Então, são 4 fatores que são necessários aí para a gente obter esse alcance. Na realidade, 3, né? O tempo, porque o 2 é da fórmula, né? Então, a velocidade de lançamento, o cosseno do ângulo de lançamento e o tempo de subida, que no caso foi 2. Então, multiplicando esses fatores aí, multiplicando aí 2 vezes 40 vezes 0,8, a gente vai obter 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16, vezes 8. A gente pode fazer assim. Para simplificar, vamos colocar 2
vezes 40, o 0,8. 8 décimo vezes 2. E aí, a gente vai ter um valor de x de 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 2, 128 metros. Isso aqui vai ser o resultado do alcance máximo que esse objeto ele atinge. Pronto, a partir desses exercícios, desses exemplos, a gente pode determinar de forma imediata, né, o tempo de subida ou o tempo de permanência do ar, se a gente quiser calcular também, a altura máxima e o alcance máximo. Então, com esse modelo aqui, vocês podem resolver a primeira questão da lista de exercícios. Mas aí suponhamos que a gente queira determinar, por exemplo, a velocidade de lançamento, se eu não conhecer essa velocidade de lançamento, conhecer, por exemplo, a altura máxima que o objeto atingiu, supor que eu queira descobrir essa altura máxima, sendo que eu não tenha a velocidade de lançamento, ela seja desconhecida. Mas aí eu tenha o alcance máximo que o objeto atingiu. Vamos supor que esse objeto atingiu aí uma distância de 32 metros. E eu queira determinar a altura que ele atingiu e a velocidade com que ele foi lançado. Então, se eu tenho essa informação da distância que ele alcançou, então eu vou utilizar a equação da distância, que é x igual a 2, velocidade de lançamento, cosseno do ângulo de lançamento, vezes o tempo. Essa é a equação que nos informa o valor do alcance. Se eu quero determinar a altura máxima, a questão é determinar a altura máxima e determinar a velocidade. Para calcular a altura máxima, eu preciso do quadrado da velocidade, do seno ao quadrado e da gravidade. Então, determinando o valor da velocidade inicial, eu já tenho o seno, né? Suponhamos que o ângulo seja de 30 graus também. Eu tenho o seno do ângulo e o cosseno e a gravidade. Então, substituindo aqui a gravidade, substituindo aqui o seno e substituindo a velocidade, eu calculo a altura máxima, que seria uma das possibilidades. Mas aí eu não tenho a velocidade. Como é que eu vou calcular essa altura máxima? Então, como foi fornecido a distância que o objeto alcançou, eu utilizo a equação da distância, que é essa aqui. E aí basta fazer as substituições. Vamos ver como é que fica então. Aqui eu vou ter 32, 2, a velocidade, o cosseno do ângulo 0,8 e o tempo eu também não tenho. Então o que é que faz então? Se precisa do tempo, então vamos à equação do tempo. O tempo é V0 seno do ângulo sobre a gravidade. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. T é igual a V0, a gente não tem, a gente está procurando o seno do ângulo 0,5 dividido pela gravidade, que é 10. Pronto, agora eu tenho o tempo, só que em função da velocidade. Então vou fazer o seguinte.
32 igual a 2 vezes 0, vezes 0,8, vezes o tempo. Quanto é que é o tempo? É V0 vezes 0,5 sobre 10. Então aqui eu vou colocar V0 sobre 10. E agora a gente observa que a equação ela ficou dependente de apenas uma variável. Tem o V0 aqui, como eles estão multiplicados, vai ficar V0 ao quadrado. Mas antes vamos fazer algumas simplificações aqui. Eu vou passar esse 2 dividindo, ou se eu posso multiplicar tudo aqui por 2 também, vou fazer assim. Vou repetir aqui, 32 igual. Quando eu multiplicar aqui 2 por 0,8, vai dar 1,6. 1,6 vezes 0,5, qualquer número multiplicado por 0,5, vai dar a metade desse número. Ou então eu posso fazer aqui, ó, bem mais prático, multiplicar 2 aqui por 0,5. Como está tudo multiplicando, a ordem dos fatores não vai alterar aí o resultado desse produto. Então, ó, 2 vezes 0,5 dá 1. Aí eu fico só com 1 vezes 0,8, que vai dar 0,8. Então vai ficar 0,8. O V0 aqui com o V0 vai ficar V0 ao quadrado. Isso aqui a gente está observando que está dividido por 10. Pronto, como temos fração, como sempre, que aparece uma fração, a gente multiplica cruzando aqui. Então vai ficar, subentendendo que aqui abaixo tem 1, então 1 vezes 0,8 v ao quadrado vai ficar 0,8 vezes 0 ao quadrado igual a 10 vezes 32. Vai dar 320. Vou continuar aqui do lado esquerdo. Para isso eu vou apagar essa informação aqui que a gente já colocou na equação. Então, continuando aqui, vou ficar com V0 ao quadrado igual a 320 dividido por 0,8. E agora, 320 dividido por 0,8. Se eu tivesse 320 por 8, daria exatamente 40. Por conta dessa casa decimal que temos aqui, essa divisão vai nos dar o número 400. Então, a velocidade inicial, como está ao quadrado, eu coloco na raiz aqui. E aí eu obtenho que a raiz quadrada de 400 é igual a 20 metros por segundo. Então, com essa velocidade, eu posso de fato encontrar o tempo de subida. Basta substituir aqui, que eu vou ter o tempo de subida. E vou também descobrir a altura máxima, que era uma das variáveis que a gente também precisava. Então, para isso, basta a gente usar a correspondente à equação, que eu não vou calcular, vou deixar para vocês como exercício. A altura máxima vai ser o quadrado da velocidade vezes o seno ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, como a gente já conhece o seno, que é o seno de 30 graus, e a velocidade que a gente acabou de calcular aqui, e vimos que dependeu da informação do alcance, da distância que o objeto atingiu, por isso que a gente utilizou a equação do alcance. Então fizemos as devidas substituições, o x por 32, que foi o alcance informado na questão, e o restante da equação aqui.
Vimos que ficou dependendo de duas variáveis e aí a gente também não pode resolver aqui calcular a velocidade a menos que eu tenha o tempo. Por isso que eu fui calcular o tempo nessa equação aqui. E a gente já aprendeu que o tempo é a velocidade de lançamento vezes o seno do ângulo de lançamento dividido pela gravidade. Fomos substituir, a velocidade não temos, o seno do ângulo 0,5 sobre 10. Então esse é o valor do tempo em função da velocidade. E aí substitui aqui no lugar do tempo esse valor aqui, ó, que foi o que a gente encontrou aqui. E aqui, só um procedimento matemático, né, multiplicando todos os fatores. Podemos testar isso na calculadora depois. 2 vezes 0,8 vezes 0,5, encontramos o valor 0,8. E o V0 com o V0, V0 ao quadrado. Daí chegamos nessa parte. E aí, utilizando mais uma vez aí o procedimento matemático, o que está multiplicando aqui o 0,8, passamos dividindo, encontramos o valor 400. Como está ao quadrado, temos que tirar a raiz. Então essa aí é uma outra forma de exercício que a gente pode encontrar. No caso aí será o segundo exercício proposto para também vocês me entregarem no período aí dessas duas aulas. Então, pelo momento é só. E aguardo aí o contato de vocês para tirar alguma dúvida e me devolver esse exercício até aí no máximo 9h50.